Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós continuamos apresentando as lições da Escola Bíblica Dominical e nessa oportunidade nós falaremos sobre a lição de número 4. Mas se você é novo por aqui e por acaso ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque através desse canal do YouTube ADMP TV você será edificado com muitas programações que abençoarão a sua casa e a sua vida. Aproveita também, deixa seu like, deixa seu comentário para que possamos interagir aqui na plataforma do YouTube e isso vai trazer engajamento para os nossos vídeos e também para as aulas de subsídio da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Sem mais demora, pegue a sua Bíblia, sua revista, seu bloco de notação, sua caneta e vamos lá para mais uma das aulas da EBD, Revista de Jovens. Vamos? Hoje, como eu disse, nós falaremos sobre a quarta lição dessa revista, o quarto trimestre de 2022. Você já sabe, nós estamos iniciando mais uma das revistas da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Esta revista que traz como tema a liderança do corpo, da Igreja de Cristo. Hoje nós falaremos subordinado ao tema a liderança de Josué. Nós estamos falando sobre alguns personagens, homens, mulheres de Deus, que foram exemplos de lideranças e que através da sua liderança nós podemos extrair lições preciosíssimas e que muito nos ensinam e que muito edificam as nossas vidas. Essa lição será lecionada no dia 23 de outubro de 2022. O texto principal se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. O resumo da lição, preste atenção, nos diz da seguinte maneira: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Então, o comentarista, pastor Elias Torralbo, ele vai trazer algo de extrema importância. Às vezes, quando nós lemos a primeiro momento, parece simples, mas a lição é profunda. Olha o que ele vai dizer: o líder precisa aprender a depender de Deus para alcançar sucesso em sua missão. Vamos ler de trás para frente. A pedagogia nos ensina que enquanto nós não entendemos de forma clara alguma coisa, que devemos ler de maneiras diferentes, às vezes pegando do meio para o começo, do meio para o final, depois do final para o meio, do final para o começo, para que possamos trazer clareza ao entendimento daquela perícope, daquela história, daqueles textos que nós estamos lendo. De trás para frente, para que o líder alcance sucesso em sua missão, ele precisa aprender a depender de Deus. O texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. É importante que você faça essa leitura. Se possível, você na sua casa leia todo o capítulo inicial do livro de Josué e você na classe dominical faça essa leitura de forma dinâmica com os seus alunos e com os seus colegas, irmãos e irmãs da EBD Jovem. Bom, depois que você faz essa leitura, você está apto para iniciar, para introduzir esse assunto a respeito da liderança de Josué. Talvez a pergunta que você salta ainda no início desta aula, ainda na introdução desse subsídio, seja: Tiago, quem foi Josué? E essa pergunta é louvável. Esta pergunta, ela gira em torno desse assunto. Quem é o personagem da Bíblia que nós iremos estudar hoje? Quem ele foi? Quais são as lições e o que podemos aprender com ele? Bom, Josué foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento.
é um dos líderes de destaque nas páginas veterotestamentárias. E quando eu falo páginas veterotestamentárias, eu estou falando de todo o arcabouço do Antigo Testamento. E Josué foi líder em um momento crucial do povo de Israel. O momento onde o povo de Israel está em uma transição, está prestes a tomar posse da terra que o Senhor lhes havia prometido. Só que há algo de interessante que precisamos entender, que se nós almejamos ser um líder, precisamos aprender com outros líderes. E é justamente isso que Josué fez em toda a sua vida, em toda a sua peregrinação no deserto. Josué aprende as lições e aprende a ser líder com um dos maiores líderes, se não o maior líder que o povo de Israel já viu. E é claro que eu estou falando, e você já sabe, porque nós falamos sobre ele na aula passada, na lição de número 3, que é o profeta, que é o legislador, que é o líder, que é o escritor pelo nome de Moisés. Pois bem, Josué aprende a liderar com Moisés. E esta é uma lição fundamental, que se quisermos ocupar um posto de liderança, precisamos aprender com outras pessoas, embasado na humildade, no aprendizado que todos nós estamos em uma constância de aprender uns com os outros, principalmente com aqueles que têm mais experiências do que nós. Meu coração se aquece nesse momento, porque nós devemos aprender com pessoas que trabalharam antes de nós, que exerceram liderança e papéis fundamentais na obra antes de nós. Essas pessoas não são desprezíveis de maneira alguma. Essas pessoas são muito importantes para a obra de Deus. Há um conselho de Paulo escrevendo a carta a Tito e dizendo assim: olha, as mulheres aprendam com as mais velhas a serem idôneas, e vai trazendo diversas qualidades e adjetivos. Por quê? Porque as mais novas, os mais novos, devem aprender com aqueles que possuem mais experiências. Ou seja, a fim de estar pronto para quando a oportunidade de liderança chegar, devemos ir aprendendo. Existe uma frase, ela é muito conhecida no meio dos obreiros, no meio dos mais jovens, e esta frase diz o seguinte: o autor, eu não sei bem ao certo quem falou esta frase. Algumas pessoas atribuem a uma pessoa, outras a outras pessoas ainda, mas o certo é que a frase encaixa como uma luva nesse assunto que nós estamos introduzindo. Olha, preste atenção, é melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Eu vou repetir essa frase. É melhor estar preparado e não ter essa oportunidade do que você ter a oportunidade, o momento chegar e você está despreparado. Prova disso é quando os discípulos de Jesus, que ainda eram apenas pescadores de peixes, eles chegam na praia e sem pescar nada, eles começam a costurar as redes, eles começam a organizar, a preparar, mesmo cansados, mesmo fatigados, mesmo frustrados, eles estão se preparando, porque eles não sabiam quando seriam a próxima pesca, e por isso deveriam estar preparados. O mestre chega bem naquela hora, e o mestre diz: entre no barco, joguem a rede novamente. Agora, como eles jogariam se eles não tivessem preparados? Como eles jogariam a rede novamente se eles não estivessem costurando e arrumando os utensílios da pesca? Por isso eu repito mais uma vez, para fins pedagógicos, é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que Jesus chegar a fazer uma chamada, a oportunidade se abrir, a porta se escancarar e você não está preparado. Por isso eu te digo, faça cursos e mais cursos de gestão, de liderança, de vocacional. Façam cursos seculares, cursos dentro da área teológica. Se prepare, porque Deus te usará dentro daquilo que você se preparou, que você se entregou. A preparação para ser um bom líder, para ser um bom vocacionado, para ser um bom servo de Jesus. Entenda,
As pessoas que admiramos, essas exercerão influência sobre nós. Josué tinha Moisés como uma pessoa a qual ele admirava. E Moisés exerceu influência sobre a vida de Josué. Eu tenho homens de Deus, mulheres de Deus, que me trazem admiração, que me levam a admirar essas pessoas. Não que eu esteja endeusando elas, não que eu tenha elas como ídolo de forma alguma, mas como inspiração, como admiração pelas atitudes, pela forma que elas lidam com certas situações. Uma delas é o meu pastor presidente, pastor Alvo, Alen Sanches, no quesito ministerial. E essas pessoas a qual nós admiramos, elas exercerão influência sobre nós. Então a pergunta que eu salto nessa introdução para o seu coração é: quem você tem admirado? Quem são os seus exemplos? Porque é bem certo que essas pessoas que você tem como exemplo exercerão influências sobre você. E resta saber se essas influências serão positivas ou negativas. Por isso, você deve observar e saber de forma minuciosa quem são essas pessoas que você tem tido como admiração, tido como exemplo para a sua vida. Timóteo tinha como Paulo, Tito tinha como Paulo, Eliseu tinha Elias como exemplo. E você, qual tem sido o teu exemplo? Eu bato mais uma vez nessa tecla, qual tem sido o teu exemplo? Porque o teu exemplo falará muito em quem você será no amanhã. Porque você trará traços de influência dessa pessoa no seu futuro. Eu escrevi uma frase aqui, e esta frase eu ouvi em uma reunião de obreiros, não sei por quem, não sei quando, sei que foi muitos anos atrás, só que essa frase sempre permeou as entranhas do meu interior, as entranhas do meu coração. E essa frase é: só será o Moisés quem um dia foi um Josué. Não, eu vou dizer essa frase novamente. Só alcançará o posto de Moisés quem um dia agir como Josué. Só será o Moisés hoje quem ontem foi um Josué. Eu vou deixar você pensar, porque subsídio é isso, é te fazer pensar, é te fazer raciocinar dentro da proposta do texto, da proposta da lição. Vemos que Josué, ele foi um homem com muitos adjetivos: corajoso, espiritual, leal, santo, tão santo, ou a expressão tão santo ela é forte, mas tão em busca de uma santidade que Josué não permitiu o pecado no meio do povo, como nós vemos no livro de Josué, capítulo 7. Josué foi desafiado nesse início de liderança de frente ao povo de Israel em pelo menos 2 sentidos especiais. E aí depois disso nós vamos entrar no tópico inicial, tópico primeiro. O primeiro sentido que Josué é desafiado, porque ele está sucedendo o maior líder que até então o povo de Israel tinha visto, que era Moisés. É fácil você substituir alguém quando esse alguém não teve um papel de sucesso para determinado grupo de pessoas. É fácil substituir uma pessoa quando os próprios liderados estão cansados e fadigados pela liderança pesada e, eu vou usar essa nomenclatura, eu preciso ser sincero, até mesmo cruel de certa pessoa. Mas o difícil é você substituir um líder quando esse líder teve muito sucesso com os seus liderados. E o segundo desafio de Josué é ser responsável por introduzir o povo de Israel na terra prometida, coisa tal que Moisés estava tentando fazer durante 40 anos. Agora a responsabilidade cai sobre Josué. Tu acha que é mole? O desafio de Josué é substituir um grande líder para o povo de Israel e introduzi-lo à terra que Deus havia prometido para esta nação. Então, assim, nós podemos entrar no tópico inicial, que tem como título Sucessor de Moisés. Nós já sabemos que Josué assume a liderança, assim como nós vemos no versículo 1 do capítulo 1 do livro do Josué,
após a morte de Moisés. E eu faço questão de ler esse versículo, porque apesar de ser um versículo inicial, ele traz muitas lições e lições estas preciosas para nós. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha esta hierarquia, essa submissão. Moisés é servo do Senhor e Josué é servo de Moisés. Lá na frente, nos porfins e finais da vida de Josué, a expressão que vai aparecer é Josué, servo do Senhor. Mas é uma ideia de princípio de honra, é uma ideia de submissão, é uma ideia de você estar debaixo de uma liderança e esta liderança está debaixo da liderança do Eterno. Por isso que eu digo para você, é uma observação que eu faço, essa foi uma outra grande lição de Moisés, se preocupar não consigo mesmo apenas, mas com o povo e com a continuidade da promessa, deixando aquele povo com um novo líder, no caso, Josué. Números capítulo 27, versículo 17, traz essa lição, que o povo não deve ficar sem um pastor, não deve ficar como ovelhas que não tem uma liderança, que não tem como alguém que os guie. Moisés se preocupou com isso, porque o verdadeiro líder debaixo da orientação de Deus, ele deve preocupar-se não apenas consigo, mas com a partida dele, com a falta dele, quem será o seu sucessor? Nessa história, nós percebemos que Josué foi preparado por Moisés para sucedê-lo na sua falta. Josué foi um líder escolhido por Deus, mas reconhecido por Moisés. Não se engane, todo aquele que é consagrado, separado na igreja, ele é reconhecido pelos homens, mas escolhido por Deus. A terra reconhece a quem os céus aprovam. Às vezes demora, às vezes passa tempo, mas a terra reconhece aquele que os céus aprovam. Tiago, mas os céus me escolheu, mas o meu pastor é isso, é aquilo. Espere o teu tempo, porque no tempo certo a terra reconhecerá aquele a quem Deus escolheu. Só que Josué, mesmo escolhido de Deus, chamado por Deus, apontado por Deus como sucessor de Moisés, deveria entender, e entendeu, que ele não poderia apagar a história de quem passou antes dele. Que não poderia apagar a história de Moisés. Respeitemos quem trabalhou antes de nós. O pastor José Carlos de Lima, de João Pessoa, Paraíba, presidente daquela linda igreja, esses dias na EBO do nosso ministério, da sede do nosso ministério Belenzinho, lá em São Paulo, estava acontecendo, a EBO estava acompanhando através da transmissão do YouTube, e em sua primeira participação no plenário, ele disse algo extremamente forte. Ele diz: respeitem quem veio antes de você. Respeitem quem veio antes de vocês. Porque teve alguém antes que colocou os alicerces, a estrutura, a base. Hoje você vê apenas os muros, mas teve alguém que cavou. E você deve respeitar essas pessoas. Talvez não tenha o conhecimento que você tem. Talvez não tenha o discernimento que você tem. Talvez não tenha o conhecimento teológico que você tem. Mas respeite a história. Porque eles trabalharam antes de mim. Eles trabalharam antes de você. Eles trabalharam antes de nós. Por isso, devemos entender que estamos entrando aonde outros já trabalharam. O problema de muita gente é que quando entra, quer entrulhar os poços de quem cavou antes. O problema de muita gente é que quando entra na liderança, quer destruir as muralhas ou os muros, alicerces que outros antes dele construíram. Calma. Sempre que você entrar, primeiro respeite a história de quem veio antes de você. Seja leal ao Senhor e seja leal a quem veio antes de você.
Seja submisso e tema ao Senhor, mas respeite aqueles que vêm e que vieram antes de você na labuta. Respeite os pioneiros da Assembleia de Deus, os homens de Deus que talvez não tenham o conhecimento sistemático da teologia, mas que têm intimidade com Deus, que têm vigor, que suaram, que labutaram. Hoje nós vamos de avião para atender agendas. Hoje nós vamos para o aeroporto e cruzamos o Brasil para pregar a palavra. Em congressos, em eventos, em seminários. Aqueles homens, eles iam a pé, eles iam assentados no lombo de um animal. Muitos depois, quando as condições melhoraram, iam de bicicleta. Hoje nós pegamos uma época boa, mas devemos respeitar esses homens de Deus. Devemos respeitar a história desses homens, desses Moisés que Deus levantou, sabendo que nós somos apenas o Josué. E quando eu falo apenas, isso é muita coisa perante os céus. Isso é um privilégio que os céus nos concede. Por isso, eu digo para você, no tópico 2, o líder certo no tempo certo. Para cada tempo, Deus tem os seus escolhidos. Moisés, diz o texto de Números capítulo 12, versículo 3, era um homem manso, o homem mais manso da terra. Agora me diga, como é que um homem manso, ele seria o líder ideal para entrar na terra que Deus estava prometendo e guerrear? Agora Josué já não é manso. A característica de Josué no capítulo de número 5 do seu livro, do versículo 13 ao versículo 15, fala que Josué era homem de guerra, era homem de sangue nos olhos, era homem de batalha, corajoso. Agora me fala, como é que um homem corajoso, de sangue nos olhos, um homem de guerra, guiaria o povo de Israel durante 40 anos no deserto? Você perceba que o líder ideal para guiar o povo no deserto durante 40 anos deveria ser um líder manso, assim como foi Moisés, melhor. E o líder ideal para entrar nas terras que o Senhor havia prometido e guerrear é Josué. Por isso eu repito, para cada tempo Deus tem os seus escolhidos. E para esse tempo, Deus escolheu a sua vida. Para esse tempo, Deus vocacionou você. Para esse tempo, Deus o chamou para uma grande obra. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então dê um glória a Deus aí nos comentários, aonde quer que você esteja. Ah, Tiago, mas eu acho que Deus não tem nada comigo. Eu acho que Deus não me chamou. Entenda, Deus não investe em qualquer pessoa. E nem semeia a boa semente em terras não férteis. Não, eu vou escrever isso. Eu vou escrever, não, você que vai escrever. Você precisa passar isso para as pessoas que estão lhe ouvindo. Escuta! Deus não investe em qualquer pessoa. Deus não investe em pessoa errada. Deus não semeia a boa semente em terras que não são férteis. Josué foi o líder certo, na hora certa e para a tarefa certa. Deus não erra. Deus não erra. O homem erra, mas Deus não erra. O homem perde o horário, Deus está dentro do tempo. Alguém vai dizer, Deus não tarda e nem falha. Ou melhor, alguns vão dizer, Deus tarda, mas não falha. Já ouviu essa expressão? Mas para nós não, Deus não tarda. Deus não perde a hora. Deus não demora, porque demora é ideia de quem está atrasado e Deus não está atrasado. Se Deus te chamou hoje é o tempo certo, na hora certa e você é a pessoa certa que Deus irá usar nesta geração, que Deus irá usar aí na escola dominical. Tome posse desta palavra. Tome posse. Tiago, mas eu nasci na família errada. Você é a pessoa certa, na hora certa e para a família certa. Creia nisso. O tópico 3, ele fala e traz continuidade justamente a esse assunto. A pessoa de Josué. Nós já vimos então que Josué é corajoso, é espiritual, é um homem a qual o Espírito de Deus estava sobre ele, é um homem leal tanto a Deus como a Moisés, é um homem santo que não aceitava pecado no meio daquele povo, que tirava o pecado no meio do povo.
Era um homem que foi escolhido por Deus e reconhecido por Moisés. Era um homem que respeitou a história de quem veio, de quem trabalhou, de quem cavou antes dele. Nós aprendemos que Josué é o homem certo na hora certa para o tempo exato. Nós aprendemos que Deus não investe em pessoas erradas. Mas deixa eu trazer algumas lições ainda mais pertinentes sobre a vida de Josué. É a família de Josué. Embora a família de Josué seja anônima, nós não sabemos com quem Josué casou, se teve filho, se teve isso, se teve aquilo. Nós não sabemos ao certo, mas nós temos a família de Josué como inspiração. E a família de Josué deve ser inspiração para muitas pessoas. Porque ao exercer a liderança, ele declarou dizendo no capítulo 24 do seu livro, no versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos a Deus. Nós sabemos que, por mais que Josué teve erros humanos, como todos os líderes têm, como todas as pessoas têm, como você tem, como eu tenho, Josué teve um sucesso extraordinário em saber liderar a sua família. O líder que não sabe liderar a sua família não é um líder. Ainda não aprendeu a exercer liderança. O apóstolo Paulo, instruindo Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer, mas se alguém não tem cuidado dos seus, dizendo família, e principalmente dos da sua família, vírgula, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha que forte isso. Josué foi um líder vencedor em seu lar. Melhor do que vencermos lá fora é vencermos dentro da nossa casa. Melhor do que termos sucesso lá fora é termos sucesso no meio da nossa família. Esse foi o maior sucesso da pregação de Noé. Ele pregou por muitos anos e muito não os dava ouvido, mas a sua família deu. Noé não deu conta de colocar muita gente dentro da arca, mas deu conta de colocar a sua família. Alguém vai dizer, Noé foi um fracasso na pregação. Não. Noé foi um sucesso porque colocou a sua família dentro da arca da salvação. Tem gente medindo sucesso lá fora. E sucesso não se mede lá fora, sucesso se mede dentro da casa, dentro da família. Eu já disse isso e estou batendo na tecla todas as lições. Guarde isso. Josué foi um líder vencedor em seu lar. Mas eu também preciso falar sobre a humanidade de Josué. E isso não vai tirar o crédito da liderança de Josué. Devemos aprender lições preciosas e positivas. Mas até mesmo com o erro, até mesmo com a humanidade desses homens de Deus, aprendemos e muito. Você quer ver? É notada, inclusive, a humanidade de Josué no episódio que demonstrou um sentimento de exclusivismo e até de ciúmes. Lembra de Eldade e Bildade? Quando estavam fora do arraial e eles foram cheios do Espírito de Deus, que tirou do Espírito que estava em Moisés e repartiu entre 70 pessoas, e Eldade e Bildade são cheios do Espírito de Deus lá fora do arraial. Josué fica com ciúmes e diz, pode isso? Aí Moisés corta a asa de Josué, que às vezes nós precisamos ser cortados, podados, e muitas das vezes Deus usa o nosso líder para fazer isso. E diz, porventura tu está com ciúme de mim, Josué? Porventura está você com ciúmes da minha pessoa? Está com espírito de exclusivismo? Essa mostra a humanidade de Josué. A humanidade que às vezes em momentos e situações à flor da pele, elas exalam através de nós. E isso não são vergonhas. Este Deus perfeito, ele decide agir e operar em meio a pessoas imperfeitas. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. É isso. Deus não chama pessoas perfeitas, porque essas não existem. A não ser Jesus Cristo que pisou aqui nessa terra. Nós somos imperfeitos, mas chamados e escolhidos por um Deus que é perfeito. Ora, nós podemos falar da humanidade de Josué, quando Josué não consultou a Deus ao fazer alianças
com pessoas que não deveriam fazer alianças. São lições que são de erros daqueles homens. São erros e humanidades afloradas na vida da liderança de Josué, mas que nos ensinam muito. Assim como os acertos nos ensinam, os erros também nos ensinam. Um certo pastor disse uma vez, você só pode adquirir experiência de 3 formas. A primeira forma é com as pesquisas, com os livros, com os estudos. A segunda forma é com o tempo. E a terceira é andando com quem tem tempo. Se eu posso aprender com os erros do outro, para que eu vou esperar errar? Para que eu vou esperar me equivocar? Para que eu vou esperar ter faltas? Se eu posso aprender com os erros desses homens. A Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia não é um livro de contos. Ela mostra as faltas, as falhas, para que nós possamos aprender com a mesma. Outra falta da humanidade de Josué, nós vemos que Josué, e o senhor pode dizer uma das principais faltas de Josué, é que ele não deixou um sucessor. Ao contrário de Moisés, que deixa Josué como sucessor da liderança para o povo de Israel, para que esse povo não ficasse como ovelhas sem pastor, como um povo sem aquele que guia, Josué não. Josué não prepara um sucessor. Ao contrário de que outros se preocuparam e atuaram no processo sucessório, como nós vemos, Moisés preparou e conduziu Josué para a transição. Samuel preparou Davi. Elias conduziu Eliseu para sucedê-lo. Eliseu a Jeú. Jesus deixou os de seus discípulos. Paulo preparou e designou Timóteo, que por sua vez Timóteo confiou o mistério do evangelho a homens fiéis e idôneos. O erro de Josué, e um dos principais, como eu disse, foi não ter deixado sucessor, porque isso causou uma terrível situação para o povo de Israel. Nós vemos isso no livro dos Juízes. Eu só não vou entrar nesse assunto, porque na lição de número 5 nós bateremos muito nessa tecla. E você verá a importância de deixarmos sucessores na falta de nossa liderança. Todavia, a história de Josué é concluída com esse vazio terrível e que trouxe, como eu disse, consequências terríveis, como será visto na próxima lição. Eu concluo essa aula dizendo para você, preste atenção, muitas eram as qualidades de Josué. E o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa, em um tempo específico, e aceitou, juntamente com a sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Não corrompa a sua família por coisa alguma, nem mesmo por causa de uma liderança. Que Deus te abençoe. Assim nós terminamos a 4ª lição dessa revista extraordinária e hoje nós falamos sobre a liderança de Josué. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e até lá.